Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Parte 4. O espelho de Afrodite. Desta vez, quando despertei, a medusa voava a poucos metros da superfície do planeta. Teriam me afogado outra vez? Minha pele estava branca e enrugada, mas eu me sentia aquecido, seco e respirava um ar extraordinariamente doce. Conseguia até distinguir claramente o aroma de tomilho e orégano. A luz intensa do sol atravessava a cúpula transparente da medusa. Mexi os dedos das mãos e dos pés, alonguei os membros. Delicioso! A gravidade parecia normal, ou quase normal. Eu ainda estava instável, porém não me sentia consumido nem fraco, como acontecerá ao ser reanimado após a sessão anterior de afogamento. Eu devia ter permanecido submerso por pouco tempo. Ou então algum processo havia restaurado meu corpo a uma condição física admirável. Ainda assim, não me apressei em sentar. Observei o que podia da paisagem refletida na curvatura vítrea acima de minha cabeça. A nave deslizava rente às cristas azuis das ondas, orladas de espuma, em velocidade moderada para uma medusa, avançando em direção às nuvens elevadas e aos picos cinzentos iluminados pelo sol de uma península, ou ilha, cercada pelo mar. Vi formas vivas refletidas na água e, com alegria, reconheci imediatamente o que eram. Estávamos tão próximos das ondas que golfinhos nos acompanhavam, saltando e arqueando-se na transparência marinha, reluzente sob o sol. Dolphin. No meu estado ainda confuso, demorei a notar que havia um homem e uma mulher em pé ao meu lado. Por fim me sentei. A primeira coisa que notei foi a aparência física deles, sobretudo os cabelos muito longos. O dela, dourado fosco. O dele, algo entre bronze escurecido e negro. Ambos cuidadosamente trançados e presos no alto da cabeça. Vestiam mantos de tecido branco, leve e luminoso, caindo com elegante negligência sobre os membros nus. Troy e Redfield, tensos e atentos enquanto a medusa se aproximava da costa, pareciam estátuas arcaicas. Figuras que outrora se imaginou representarem Persefone e Apolo. Eram a perfeição de uma core e de um couros gregos. Percebi então que eu também vestia algo semelhante. Passei a mão na cabeça e descobri que haviam me dado um chapéu. Uma peça mole, de aba larga, feita de feltro, quase um sombreiro. Sob ele, notei que meu próprio cabelo, de um tom pálido e pouco brilhante, que alguns chamavam de ruivo apagado, havia crescido muito desde minha última permanência na câmara de afogamento. E alguém se dera ao trabalho de trançá-lo cuidadosamente num estilo elegante da idade do bronze. Olá, Forster. Troy notara que eu despertara. Onde estão os outros? A pergunta já se tornará hábito em mim. Ainda dormindo. Desta vez precisamos do seu conhecimento de línguas. Onde estamos? À nossa frente estão as montanhas do leste de Crete. Se calculamos corretamente, estamos cerca de 3 séculos após o declínio dos micênicos. Contei mentalmente os séculos. Então é a Idade das Trevas. Os dóricos já terão dominado a região. O meu? Procurei meu tradutor e imediatamente descobri que não tinha bolsos. Mas havia uma bolsa de couro presa ao meu corpo. E dentro dela estava o meu precioso tradutor e sintetizador vocal. Naturalmente, a máquina não podia compreender uma língua desconhecida, mas devidamente programada era uma ajuda indispensável à comunicação. Por quê? Em nome do mundo, queremos falar com dóricos? Perguntei, revelando um pouco de snobismo, o que confesso com vergonha. Não estamos particularmente interessados em gregos, seja de que tribo forem. Precisávamos apenas de um período em que houvesse alguma esperança de entender uma língua. Ou melhor, de você entender uma língua. Nesta viagem estamos procurando eteucretenses, eteucratans, nativos de Creta. Ainda vivem em fortalezas nessas montanhas. Presumivelmente ainda falam a língua perdida. Foi minha vez de erguer uma sobrancelha. E estamos aqui para registrá-la e decifrá-la. Ela sorriu. Aqui está a sua oportunidade de fazer o que seu herói, Michael Ventris, nunca pôde fazer. Ele decifrou a linear B. Você poderá decifrar a linear A. Linear B. Linear A. Pensei por um instante naquela possibilidade vertiginosa.
Um desafio quase intimidante. Mas minhas primeiras palavras sobre o assunto não foram exatamente humildes. Bem, naturalmente sou mais qualificado do que o único outro candidato possível, disse, levantando-me devagar e examinando com desconfiança meu Keaton, que mal chegava à metade das coxas. Não creio que Bill Hawkins tivesse grande interesse por estudos minoicos. Não seja modesto, Forster, disse Redfield. Você é nosso especialista em idade do bronze. Deixei de lamentar meus joelhos magros e encarei os dois diante de mim. Eram criaturas douradas, um pouco marcadas pelo tempo e pelo sol, é verdade. Por mais encantado que eu esteja em estar aqui, sou levado a perguntar por que esta viagem é necessária. Que ligação urgente esses estudos filológicos têm com nosso programa? O sorriso dela tornou-se distante. Você logo verá. A Medusa penetrara num vasto golfo azul, delimitado por uma faixa curva de areia dourada interrompida por promontórios erodidos. Voávamos para o sul, alto o bastante para enxergar o estreito istmo adiante. Um pescoço de terra unindo duas partes da grande ilha que se estendia à direita e à esquerda. A oeste, o maciço montanhoso erguia-se acima de colinas cortadas em terraços cultivados. A leste, outro bloco surgia em falésias abruptas. A Medusa ganhou alguns metros de altitude. Virou à esquerda, seguindo para leste, e entrou numa baía menor, quase satélite, onde um pequeno riacho cortava uma ampla praia. Passamos baixo sobre os mastros de meia dúzia de barcos de pesca, e sobre uma elegante embarcação de 50 remos que acabava de tocar a areia. Os homens a bordo olharam para nós em evidente espanto. Seguimos sobre a praia e avançamos para o interior. Sobre matagais espinhosos e pequenos bosques isolados de oliveiras prateadas, olive tree, bandos de cabras fugiram assustados quando nossa sombra passou sobre elas. Ao pé das montanhas diminuímos a velocidade e começamos a subir. À nossa frente erguiam-se montanhas abruptas de calcário cinzento, fendidas por gargantas verticais impressionantes. Nas encostas inferiores, terraços de videiras e trigo. Adiante elevava-se uma agulha de rocha de cerca de 700 metros, onde se distinguiam fios de fumaça, e telhados planos incrustados na pedra, como aldeias Hopi sobre mesas do sudoeste americano. Logo abaixo de nós havia uma aldeia em ruínas sobre uma colina elevada. Conheço este lugar, murmurei. Isto é Vronda, Colina do Trovão. Era o nome grego moderno da aldeia abandonada à meia encosta. Em nossa época, a agulha de rocha acima dela era conhecida como Castro, o castelo. Por que não pousamos lá em cima, onde estão as pessoas? Não queremos assustá-los a ponto de reagirem com ataque. Ela tocou o meu braço. Trouxemos você sem pedir permissão. Esta primeira etapa pode ser delicada. Você não precisa vir conosco imediatamente. Vi os olhos quentes dela, num rosto marcado e queimado de sol. O que eu poderia responder? Eu era um xenoarqueólogo, mas antes de tudo um arqueólogo. E um filólogo. Aquela era precisamente a experiência que sempre relegara ao campo da fantasia impossível. Na verdade, era aquilo para o que eu viverá, ainda que apenas em imaginação. Eu dera à nossa nave exploratória o nome de Michael Ventris, o homem que decifrara a linear B e provara que aquela escrita era grega. Todo o meu trabalho, antes que um acidente da história me arrancasse de meu próprio tempo, nascerá da inspiração dele, o que ele não teria dado por esta oportunidade. Vamos encontrá-los juntos, eu disse. A Medusa pousou-nos sobre um solo vermelho, salpicado de blocos de calcário corroído. Os telhados cunicos de túmulos circulares baixos comprimiam-se junto às margens da aldeia abandonada, onde montes de pedra cinzenta marcavam casas desmoronadas. Talos de asfódelos roxos curvavam-se nos campos, já além da primeira floração. Assim soube que era o fim da primavera. Asfodel. Subimos a encosta por uma estrada que contornava a aldeia. A Medusa cintilante seguia-nos a uma distância discreta, pairando de forma absurdamente incongruente cerca de 1 metro acima das ervas secas e das flores silvestres brilhantes. Tropecei violentamente logo nos primeiros metros, reprimindo uma praga. E dali em diante caminhei mancando, tentando ocultar isso dos meus companheiros. Devíamos ter avançado aos 500 metros quando vimos pessoas descendo apressadamente da montanha ao nosso encontro. Pelo menos uma dúzia de jovens tensos, de cabelos negros untados, altos, ombros largos,
cinturas estreitas, pele castanha como passas, nus exceto por faixas apertadas em torno dos quadris. Empunhavam longos escudos de couro bovino e lanças com pontas de ferro. Atrás deles vinham outros, mulheres e crianças, que se mantinham cautelosos à distância. Eu mal conseguia distingui-los. Impressionou-me a disciplina daqueles jovens. Mantinham-se firmes diante de algo que teria apavorado completamente o inglês do século XXI. Por quê? Por mais inofensivos que Troy, Redfield e eu parecêssemos, éramos acompanhados pela aparição da medusa, maior que uma bireme, tremeluzindo no ar. Bireme. Depois pensei que, para aquelas pessoas, o milagroso não era rotina, mas certamente era real. Eles gritaram algo incompreensível. Respondi em grego, a língua dos inimigos deles. Que outra coisa eu poderia fazer? O grego era a única língua que poderíamos partilhar. Embora o grego clássico, e quem pode garantir sua pronúncia, estivesse para o dórico daquele tempo assim como o grego demótico está para a língua do Novo Testamento. Na verdade, apesar de toda a minha suposta especialização, fazia décadas que eu não estudava a minha língua sem auxílio eletrônico. Eu dissera, Eimaste Fili SS. Esperava que significasse, somos seus amigos. Enquanto isso manipulava desesperadamente meu tradutor. Minhas palavras não produziram qualquer efeito visível. As lanças continuavam apontadas para nós no mesmo ângulo rigoroso. Eles claramente não haviam entendido. E a tensão aumentava. Houve movimento atrás deles. Um dos homens olhou para trás, disse algo. E de repente todos abriram passagem. Transferiram as armas para a mão esquerda. E bateram com o punho direito na testa, arqueando o corpo em postura exagerada de atenção. Pela abertura nas fileiras surgiu uma mulher. Talvez tivesse 30 anos. Era de beleza natural marcante, mas intensamente maquiada. Olhos verdes sombreados e delineados, lábios cheios avermelhados, maçãs do rosto destacadas por pigmento. Vestia lã fina tingida de vermelho e amarelo, mangas curtas, saia com babados, um traje imediatamente reconhecível pelas estatuetas, selos e frescos de uma era mais antiga. Notável sobretudo por deixar os seios descobertos. O cabelo negro e lustroso caía em anéis, e sobre a cabeça trazia uma tiara de ouro achatado, de aspecto muito antigo. Pois é este. Apupou. A voz dela ressoava com autoridade. O sotaque era estranho, sibilante, vogais duras. Mas as palavras eram gregas e claras. Quem sois? De onde vindes? Ela, porém, não se dirigia a mim. Toda a atenção estava voltada para Troy. Apo Uranus Caetalassa, respondeu Troy, com uma voz extraordinariamente semelhante à dela, do céu e do mar. A essa altura devo ter arregalado os olhos, e não apenas pela gramática duvidosa, pois Troy murmurou asperamente. Prepare-se para fazer sua parte, e não recue quando Blake fizer a dele. Eiste e Afrodite. Eiste o Poseidon. A voz da mulher agora trazia ceticismo quase zombeteiro. Nai, Eimaste, disse Troy com firmeza. Afrodite. Poseidon. No mesmo instante Redfield lançou ambas as mãos para a frente, e arremessou algo pequeno e prateado sobre as cabeças do grupo. Como quem lança moedas. À esquerda. Depois à direita. O céu da manhã foi rasgado por clarões violentos, seguidos instantaneamente por estampidos ensurdecedores e gritos pirotécnicos lancinantes. Apesar do aviso de Troy, eu me encolhi, sem a mão firme dela em meu braço. Teria provavelmente me atirado ao chão, o que não era exatamente postura adequada para um deus, papel que havíamos assumido. Não importava. Nenhum dos eteucretenses percebeu meu gesto. Todos, exceto a sacerdotisa, viraram-se para enfrentar a nova ameaça. Mesmo aterrorizados, gritaram bravamente e ergueram lanças contra o céu. Uma sombra difusa deslizou pelo chão atrás de nós. Deduzi que a medusa se aproximara ainda mais. A sacerdotisa ergueu os olhos para ela, estudou-a longamente. Depois voltou o olhar para Troy. E Afrodite, disse secamente, erguendo ambos os braços acima da cabeça. Voltou-se então para Redfield, quase sem mover o corpo. O Poseidon. Depois lançou-me um olhar. Cai! O Hermes, respondeu Troy. Hermes.
Ela olhou para mim. Como se diz mensageiro? Sussurrei. Tente mandatoforos, murmurei, confuso. Talvez Troy fosse convincente como Afrodite, a nascida da espuma, e Redfield plausível como Poseidon, o abalador da terra. Mas eu tinha extrema dificuldade em imaginar-me como Hermes de sandálias aladas. O Hermes enai mandatoforos, mas, anunciou Troy em voz alta. A sacerdotisa fitou-me de lado. O Hermes. Houve algo como uma leve contração no rosto dela. Então baixou os braços. Um pouco depressa demais. Pensei. E voltou-se outra vez para Troy. Emai e Dictina. Dictina. Imediatamente, Troy ergueu os braços. Eu a imitei às pressas. Redfield foi ainda mais rápido. E Dictina, disse Troy, baixando os braços lentamente. Repetimos o nome, o título, e fizemos o mesmo gesto. Aquilo evidentemente agradou à sacerdotisa, que finalmente nos concedeu um sorriso cauteloso. Em seguida, num grego rápido e estranho que eu mal acompanhava, ela dirigiu-se a mim. Consultei o tradutor. Após longo instante ele falou, e percebi que ela nos convidava para jantar. Depois de outro intercâmbio trabalhoso, ficou estabelecido que o jantar seria no alto da agulha de rocha de 700 metros erguida diante de nós. Minhas pernas, há tanto tempo sem exercício, já vacilavam após a curta caminhada desde o pouso. Vacilaram ainda mais só de imaginar uma hora de escalada. Ofereça a ela uma carona na Medusa, disse Troy. Faça soar atraente. Fiz o melhor possível com o tradutor, recorrendo a referências abundantes e espero inteligíveis aos confortos de nosso carro celestial. Depois de longa discussão entre Dictina e seus acompanhantes, a sacerdotisa cretense, mulher de curiosidade evidente e inteligência viva, aceitou nosso convite com grande dignidade e com excitação apenas mal disfarçada. A Medusa levou-nos a bordo e subitamente ergueu-nos no ar. Nas células translúcidas abaixo da câmara de observação moviam-se as sombras da sua tripulação alienígena e aquática. Que impressão Dictina teria deles? À frente, erguendo-se, estavam montanhas cobertas de pinheiros, cortadas por uma fenda vertical, um profundo desfiladeiro por onde corria um riacho cristalino. Subíamos em direção aos penhascos íngremes, das vinhas e hortas em terraços. Algumas mulheres e crianças olhavam para nós boquiabertas. Homens e rapazes observavam desde os pastos íngremes de cabras acima. Então, subíamos diretamente pela escarpa junto ao desfiladeiro mais profundo e sombrio até o ninho do falcão, a aldeia viva, cujas casas quase se confundiam com a rocha escura, se não fossem os fios perfumados de fumaça de madeira subindo do topo escalonado. Bem abaixo, vislumbrei o Golfo Azul, chamado, em nossa era, de Mirabello, salpicado de navios graciosos e caiques, e os trechos de estrada de carroças que seguiam a costa a leste e cruzavam o estreito istmo ao sul. Aldeias brancas destacavam-se sobre algumas colinas. Ainda mais brancos eram os ossos de vilas minoicas há muito abandonadas, esmorecendo entre olivais, vinhedos e campos de milho transformados em flores silvestres. Dictina manteve-se ereta na cúpula de observação da Medusa, enquanto esta nos elevava ainda mais no ar límpido da ilha. Sua postura era elegante e altiva, intacta diante das circunstâncias extraordinárias. Que pensamentos passariam por sua mente? Falava grego, em uma forma que suspeitava ser mais próxima do micênico do que do dórico, certamente familiarizada com as crenças micênicas. Os micênicos adoravam Poseidon, Hermes, e também Afrodite, manifestação da grande deusa. Mas em Creta, Dictina era a própria grande deusa, divindade das árvores, picos de montanha e animais selvagens. Embora aquela mulher não fosse mais sobrenatural que nós, era sagrada. Assim, o nome da deusa era um título, transmitido, eu tinha certeza, da grande civilização minoica, esmagada por terremotos e erupções vulcânicas, e corrompida pela invasão de estrangeiros. Noite e fogo. A luz trêmula de lâmpadas de barro, as paredes irregulares destacavam-se ainda mais da rocha envelhecida do pináculo onde a aldeia se erguia. Estrelas e a lua gibosa no céu de veludo brilhavam como as de nosso perdido lar em Marte. Em algum lugar, fora de vista, pairava a Medusa, nosso carro celestial. Dictina desaparecera logo após nosso pouso na rocha,
mas seus aldeões cuidaram de nós com diligência. Enquanto o sol ainda brilhava sobre o Monte Dicte a oeste, trouxeram ovelhas das pastagens e mataram cordeiros para nós em um espaço de sacrifício à beira do penhasco. Os corpos assavam em espetos. As entranhas, limpas e recheadas com verduras selvagens, ferviam em potes sobre montes de brasas. Sentamo-nos ao ar livre. Nenhum cômodo interno poderia abrigar todos os que insistiam em nos ver, sobre bancos cobertos por tapetes de lã densamente tecidos, tingidos de vermelho e azul, bordados com flores e aves. Logo, pães quentes emergiram fumegantes dos fornos colmeia, e de grandes potes saíram punhados de azeitonas negras reluzentes em azeite, pedaços de queijo branco escorrendo soro, e vinho a jorro, forte e jovem, aromatizado com ervas. Crianças de olhos arregalados traziam-nos essas iguarias em tigelas de barro, permanecendo à nossa frente, espiando-nos enquanto comíamos. Quase podia ouvir seus pensamentos. Será que os deuses comem assim? Com dedos, lábios, dentes e línguas. Exatamente como nossos pais. Homens idosos nos ofereciam pedaços especialmente saborosos, que consumíamos com estalos de satisfação e acenos de aprovação. Mulheres idosas nos pressionavam com fragmentos de favo de mel, observando-nos com a mesma curiosidade dos filhos. A princípio, não compreendia uma palavra do que nos era dito, exceto quando algum ancião, apontando o óbvio, pronunciava a palavra grega para pão, carne ou vinho. Mas mesmo sem meu tradutor, comunicávamo-nos, faziam-nos entender que éramos a melhor diversão que haviam tido há muito tempo, um pretexto glorioso para uma festa. Inseri as palavras que conseguia captar na máquina, questionando atentamente nossos anfitriões sobre equivalentes, e assim comecei a montar um vocabulário rudimentar de uma língua da qual conhecia apenas fragmentos antigos e um único exemplo escasso, muito tempo atrás. Finalmente, para evidente desapontamento dos anfitriões, não podíamos mais comer. Logo surgiram instrumentos musicais. Um velho tocou uma lira feita de chifre e casco de tartaruga, cordas de tripa. Outro sacudiu um chocalho parecido com um cestrum egípcio, e 2 jovens bateram vigorosamente em tambores de cedro polido, com peles manchadas esticadas. Após a sessão rítmica aquecer, ouvimos a flauta soar, girando vertiginosamente acima do sibilo e do estalo dos tambores e chocalhos. Um feixe de luz amarela caiu na pequena plateia, cuja uma extremidade era um penhasco. Uma cortina foi afastada em uma casa próxima, e na porta iluminada apareceu um adolescente. Ele tocava uma flauta dupla de madeira, os dedos dançavam rapidamente sobre os orifícios. Não o conhecíamos. Talvez 15 anos, esguio, cabelos negros, olhos selvagens. Uma criatura bela, vestindo apenas uma tanga de linho curto, com uma adaga dourada no cinto. Os aldeões pareciam fascinados, observando-o com respeito. Por um instante, ele permaneceu iluminado pela porta, apreciando a atenção. Depois, sem interromper a música, juntou-se aos outros músicos. Um arrebatador lembrete veio à minha mente. Redfield saindo da escuridão em Marte, tocando flauta de cana para celebrar o casamento de Bill e Marianne. O menino e Redfield eram equivalentes, selvagens e perigosos, cada um à sua maneira. Da mesma casa, que eu sabia ser o santuário da deusa, 4 jovens mulheres surgiram. Nenhuma das outras aldeãs vestia tal estilo, mas elas trajavam saias franzidas e bodices abertos, como Dictina, eco da antiga civilização. As mulheres entrelaçaram os braços e começaram a dançar enquanto os músicos intensificavam o ritmo. A música, rápida e penetrante, mas precisa em tom, escorria em ribeiros sinuosos. Ao mesmo tempo, evocava, de forma insinuante, a música de meia dúzia de culturas do Oriente Médio, inquieta, incansável, hipnótica, provocadora, rococó. A música desacelerou. As mulheres foram então acompanhadas por 4 jovens homens, trajando o mínimo costume antigo que o ritual pareça exigir, tiras de couro estampadas como fundilhos, pouco mais. Homens e mulheres deram mãos e formaram um círculo. Por alguns minutos, dançaram de forma intrincada e majestosa. Olhos pintados cintilavam, lábios vermelhos sorriam, cabelos negros em anéis voavam. A memória me provocava. Havia um trecho na Ilíada, mas não conseguia trazê-lo à mente. Afinal, aquilo não era uma grande cerimônia da era dos palácios,
Era uma dança simples de aldeia. O ritmo acelerou novamente, e logo as mulheres correram para fora. Alguém lançou uma bola de couro no círculo dos homens, que a pegavam com risos e gritos, jogando-a de volta. Seus giros, saltos, equilíbrio e destreza, ainda que pudessem parecer mais impressionantes do que realmente eram, à luz enganosa, formavam uma rotina deslumbrante e bem ensaiada. Agora a memória pressionava-me mais fortemente. Aquilo não era cena da Ilíada, mas saía diretamente da Odisseia. Durante a visita de Ulisses aos Feácios, jovens jogadores de bola moviam-se em sua dança sobre a terra abundante, enquanto outros jovens ficavam à beira do círculo batendo o tempo, até que o ar se enchesse de som. Exatamente assim. A dança prosseguia com mudanças de ritmo e melodia, e ocasionalmente de participantes. Finalmente, os dançarinos originais desapareceram, substituídos por voluntários menos habilidosos, porém entusiasmados, homens, mulheres e as crianças mais pequenas da aldeia. Os mais audazes eram, de longe, os mais velhos, sem dúvida recordando seus dias de glória. Nós, visitantes do céu e do mar, estávamos completamente encantados com comida, bebida e espetáculo. Quando a música terminou abruptamente, o silêncio nos despertou novamente. A cortina do simples santuário se abriu e, pela primeira vez desde o início das festividades, Dictina apareceu. Seu vestido era novo, do mesmo padrão. A coroa dourada havia desaparecido, e seus cabelos estavam presos na nuca com um lenço intrincadamente amarrado. O menino que tocará a flauta estava a seu lado. A pequena procissão avançou alguns passos até o centro da praça iluminada por lâmpadas. O menino e os dançarinos principais carregavam pequenos caixotes de barro pintados. Dictina ergueu brevemente os braços no gesto ritual de adoração. Olhando primeiro ao redor e depois para nós, disse, em grego que agora me soava límpido: Meus amigos, fomos honrados pela presença destes hóspedes celestiais. Portanto, façamos-lhes doações amigáveis, como é próprio. Ela me fitou, e a expressão em seu rosto podia ser descrita apenas como travessa. Primeiro, a Hermes, o embaixador dos deuses, cujos pés, tão firmes, tão velozes ao caminhar nas nuvens, como muitas vezes ouvi os aqueus afirmarem, foram seriamente exigidos por nossos caminhos rochosos hoje. Uma das mulheres aproximou-se e colocou um pequeno caixote de barro diante do banco onde eu estava, abriu sua tampa e recuou. Hesitei, então alcancei o interior e retirei um par de sandálias altas, com delicados cadarços, belamente feitas de couro de vaca dourado e maleável. Levantei-as para a apreciação do público, gesto recebido com murmúrios de aprovação. Ouvi nomes repetidos e olhares direcionados a um homem enrugado, o que, suponho, as havia confeccionado. Após alguns segundos de consulta urgente com meu tradutor, fiz um discurso que esperava ser adequado. Anfitriões abençoados, agradeço estas belas sandálias, e prometo nunca estar sem elas em tempos de necessidade. Além disso, tão robustamente e engenhosamente foram feitas, acenei para o artesão suspeito, que confiro a elas a propriedade de longa vida, de modo que permanecerão em perfeito estado enquanto eu delas necessitar, o que, a julgar pela experiência passada, pode durar centenas, milhares ou até números incontáveis de anos. Dictina recebeu minha proclamação com sobrancelhas erguidas em ceticismo máximo. Peguei olhares de soslaio de Troia e Redfield, mas os aldeões responderam com murmúrios de admiração. Mais eloquentemente dito. Matador de gigantes, comentou Dictina, aplicando-me outro dos títulos de Hermes, o menos adequado, mas ainda assim. Ela voltou o olhar amplo para Redfield. O temível Poseidon, soter da terra, senhor do vento e da onda. Para meus ouvidos, o tom irônico era ainda mais rico. Nesta visita, se não sempre em tempos passados, mostrou benevolente contenção no uso de seu poder indiscutível. Pelo qual, claro, estamos gratos. Em nossos dias de glória, naturalmente sacrificaríamos centenas de bois em sua honra e lhes apresentaríamos navios cheios de tesouros. Mas, alas, permitiu-se uma tosse seca e tímida, os tempos e circunstâncias mudaram. O que podemos oferecer, vocês não necessitam, mas quem melhor que vocês para apreciar seus usos? Um jovem aproximou-se e colocou um caixote diante de Redfield. Dele, Redfield retirou uma rede de pesca, aquela feita para arremesso. À primeira vista,
Era um objeto magnífico. Seus fios eram de fibra dura e brilhante como seda, e a malha tão fina que nem o menor dedo caberia. Os pesos ao longo da bainha eram de pedras brancas esculpidas, que reconheci como selos minoicos antigos, adaptados ao propósito. Redfield levantou o presente, assim como eu fizera. O silêncio que se seguiu foi inicialmente um pouco ameaçador. O objeto claramente era precioso, exigindo incontáveis horas de trabalho, e sem dúvida havia sido dedicado ao santuário da aldeia. Novamente, murmúrios e olhares identificaram o seu artesão, um velho encurvado. Digo velho, mas quem poderia, em nossa era, distinguir se tais anciãos enrugados tinham 90 ou 50 anos? Percebi que ele realizará alguns passos rituais tropegos na dança após a retirada das jovens, sem se entregar à euforia geral. Dictina percebeu que reconhecíamos quem havia feito o presente, certamente como pretendia. Senti nela uma resposta à autoridade desafiadora de Redfield. Se a magia barata não cria um deus, quem somos nós para exigir respeito? Se não se honra a simples humanidade, qual direito se tem à nossa reverência? Redfield permaneceu em silêncio por um momento, estudando a rede. Não invejava seu dilema, embora nenhuma palavra pudesse justificar a aceitação do presente e levá-lo embora do santuário. Recusá-lo seria impossível. Então, para meu espanto, Redfield, após longos momentos quase paralisado, sentado com as pernas dobradas sob si, ergueu-se de repente. Os espectadores suspiraram surpresos. Ele permaneceu parado um instante, foco de todos os olhares da plateia. Então começou a dançar. Por quase um minuto, houve silêncio absoluto. Redfield dançava lentamente, seguindo algum ritmo interno perfeito. Seus passos imitavam alguns dos vistos em nossa homenagem, mas, em grande parte, ele criava uma dança grega moderna e eclética, alguns passos para um lado, um chute, um elegante retrocesso, depois girava em círculo, até que gradualmente orbitou em torno de Dictina e seu séquito. Durante todo o tempo, ele manteve os braços erguidos, em vez da mão de outro dançarino ou de um lenço, sustentava a rede cintilante, primeiro deixando-a cair sobre os ombros, depois deslizando-a ao longo dos braços. Primeiro os tocadores de tambor, depois os outros músicos. Todos, exceto o rapaz, começaram a tocar. Iniciaram suavemente, mas a energia de Redfield os estimulou, e a deles o estimulou em retorno. Logo ele saltava e girava a luz vacilante, num espetáculo que encantou a mim e a todos os presentes. A música que nos envolvia conduziu Redfield rapidamente a um estado de quase frenesi. Vi o rapaz de Dictina se remexer, como se ansiasse pegar a flauta ou talvez juntar-se à dança. Com um aperto brusco em seu pulso, Dictina o conteve. Ao girar, Redfield deixou a rede escorregar dos ombros para as mãos. Ela floresceu ao redor dele como uma flor, como coral dourado à luz das lâmpadas, suave como uma visão sob o mar. Seus cabelos longos, negros e brilhantes, riscados por reflexos acobreados, soltaram-se e voaram livres em torno da cabeça. Seus olhos asiáticos, negros, estavam semicerrados em êxtase. A túnica leve se desalinhou. Aos poucos, a respiração profunda expandiu-lhe os pulmões e fez com que as fendas branquiais sob as costelas se abrissem. Todos viram. A expressão de Dictina vacilou por um instante, como se subitamente ela já não tivesse tanta certeza sobre que espécie de criatura enfrentava, mas recompôs-se admiravelmente. Seu mundo era povoado por ninfas e espíritos, seres aos quais devia dirigir ritos de propiciação e controle. Continuava convencida de que nenhum de nós era Deus, por isso, em algum nível profundo, permanecia genuinamente tranquila. Redfield encerrou a dança quase tão abruptamente quanto a iniciará. Permaneceu imóvel por um momento, depois concluiu com uma profunda reverência ao velho artesão da rede. Embora o suor lhe escorresse em rios e o peito ainda arfasse, voltou ao seu lugar entre Troy e eu e sentou-se com dignidade serena, sem dizer uma palavra. A multidão murmurava em admiração súbita. Dictina sustentou-lhe o olhar por um instante. Seu reconhecimento foi tão silencioso quanto a homenagem dele. Então voltou-se para Troy, avaliando-a com mais cautela do que fizera comigo e com Redfield. Afrodite, nascida da espuma do mar, grande senhora, buscamos em nós mesmos as razões pelas quais tu e teus divinos companheiros escolhestes honrar-nos. Desta vez,
Suas palavras soaram sinceras. Não conseguimos sondar teu mistério. Naturalmente, é próprio de uma deusa conter-se, até que o capricho ou a estratégia a levem a outro caminho. O rapaz aproximou-se trazendo o último cofre de barro e colocou-o diante de Troy. Seus olhos delineados em negro estavam fixos nela, ousados como os de um homem. O fato de ser pouco mais que uma criança tornava-o, paradoxalmente, ainda mais perigoso. Busquei na memória uma hipótese antiga. O jovem deus tão frequentemente representado ao lado da deusa cretense era identificado às vezes com Zeus, às vezes com Dioniso. O desafio em seu olhar pintado era, de fato, perigoso e explícito. Se Troy desviasse os olhos primeiro, perderia aquele duelo silencioso. Talvez tal jogo não tivesse ali a mesma carga que em nossa era, mas tudo o que víramos até então sugeria que talvez tivesse. Por outro lado, se sustentasse o olhar por tempo demais, quem saberia as implicações? Troy resolveu o dilema com facilidade absoluta. Enquanto o observava, expandiu lentamente o peito. Os olhos do rapaz vacilaram, depois baixaram. As fendas branquiais de Redfield haviam sido reveladas quando dançou, mas como ele não respirava por elas, permaneceram fechadas. Troy, porém, abriu deliberadamente por um breve segundo as fendas que corriam paralelas às clavículas. Estendeu a pele. O rapaz olhou diretamente para aquelas aberturas rubras. Recuou depressa, solene e pálido, inclinou a cabeça e retomou seu lugar ao lado da sacerdotisa. Ninguém mais percebeu o que o fizera estremecer. Troy abriu o cofre e retirou um espelho, cujo cabo de marfim era entalhado com flores. A superfície refletora era um disco de bronze polido. Observou o próprio reflexo por um instante. A luz do fogo, no bronze suave e difuso, devia ser um retrato lisonjeiro, e sorriu. Enquanto isso, examinei o verso do disco, voltado para mim. Estava gravado com deuses e deusas nus, figuras vivas, frontalmente sexuais, angulosas, aos meus olhos, distintamente picassianas. Troy ergueu o espelho para que todos vissem. Pelos pescoços esticados e murmúrios respeitosos, ficou claro que, como os outros presentes, era valioso, mas, ao contrário deles, não fora feito ali. Era um espelho, objeto sofisticado, exigindo não apenas técnica refinada, mas a sensibilidade autoconsciente de um palácio ou cidade. Tinha séculos de idade. Nestas belas profundezas vejo aqueles que vieram antes de nós, disse Troy. Ergueu o espelho diante do próprio rosto, depois diante do rosto de Dictina. Deusa, és una conosco. Tu, teu companheiro e teu povo sois unos conosco todos. Levantou-se com rapidez. Antes que Dictina pudesse reagir, tomou-lhe a mão. Com a outra mão, sinalizou aos músicos, depois chamou Redfield e a mim, e em poucos segundos, parecia, todos dançávamos. Toda a pequena aldeia agarrada à sua torre de pedra, projetando-se contra as estrelas. Eu ouvira rumores de que Troy fora dançarina, embora jamais acreditasse neles. Uma inspetora do Conselho de Controle Espacial, dançarina. Eu estava enganado. Não possuo palavras para descrever o que vi naquela noite, mas sei que Troy primeiro conseguiu envolver todos nós numa teia de movimento coletivo, em que a distinção entre deuses e humanos quase desapareceu, e depois se destacou numa exibição de graça atlética que, sem diminuir o feito anterior de Redfield, pertencia a uma ordem superior de arte. Ela era, de fato, bela. Uma cobra deslizava sobre minha perna. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. O aposento estava cheio de luz indireta da manhã, difundida pelas paredes de pedra cinzenta e pelo chão de terra vermelha batida. Troy e Redfield não haviam adormecido ao meu lado. Não estavam à vista. Ouvi o arrulho suave e melancólico de pombas. Um par das aves esguias, cinza acastanhadas, pousava numa estreita janela acima de pequenas estátuas da deusa. De algum recanto da memória veio-me a suposição de que a chegada das pombas significava a presença da própria deusa. Seu santuário era um único aposento baixo, dividido em dois espaços por um pilar atarracado ao centro. Na parte interior havia um banco baixo onde repousavam dois retratos cilíndricos curtos de barro, nada bons como semelhanças. Pedestais de oferenda, colocados no chão à frente, estavam decorados com serpentes sinuosas.
A serpente viva que passava sobre minha perna nua pareceu-me enorme, embora provavelmente não tivesse mais de 1 metro. Era grossa e lisa, com escamas brilhando em delicado tom rosado. Sem perceber, eu me colocara entre o buraco da serpente, num canto da parede, e seus ovos de pássaros, tainhas recém-nascidas e tigelas de leite deixadas diante do altar. Ela seguia simplesmente para o café da manhã, e estava completamente indiferente a mim. Evidentemente, pessoas dormiam ali o tempo todo. Gostaria que tivesse me avisado. Estremeci quando a serpente se afastou deslizando. Na noite anterior, a aldeia inteira teria permanecido acordada apenas para nos ver conversar, mas quando Dictina nos conduziu ao santuário, os aldeões foram se dispersando aos poucos e retornaram às suas casas. Lá dentro, passamos horas em conversa com a deusa e o jovem deus, inclinando-nos para examinar os rostos uns dos outros à luz de ásperas lâmpadas de barro, trocando histórias, enquanto o homem da lira, a única outra pessoa presente, continuava a tocar. Havia vinho vindo de uma jarra aparentemente sem fundo, novo e áspero, não diluído em água como mandava o costume grego. Registrei tudo o que ouvi, cada detalhe trivial, cada anedota, cada maravilha. Em pouco tempo, meu tradutor sintetizador já falava e compreendia o eftiano, o chamado minoico, como um nativo de Creta. A narrativa que mais nos fascinou foi contada pelo próprio tocador de harpa, chamado Zermon. Era uma história sobre Proteu, o velho do mar, e nela reconheci, séculos mais próxima da fonte, outro episódio que um dia encontraria lugar na Odissei. Zermon situava o relato na costa oriental de Crete. Homer, por sua vez, colocava-o na ilha de Faros. Existia, naturalmente, uma Faros no delta do Nile Delta, célebre pelo farol, mas um dia de navegação para um navio bem aparelhado com um vento forte de popa fazia de Creta uma hipótese mais plausível. De qualquer modo, Menelaus e sua tripulação, isolados após deixarem a foz do Nilo, estavam desesperados para escapar daquele lugar sem vento e sem água. Estavam à beira da morte por fome quando a deusa Eidoteia aproximou-se de Menelau e lhe disse que só escaparia daquele lugar sem vento se obrigasse Proteu a atender sua vontade, entoava Zermon, ao som grave da lira. Como posso obrigá-lo? Não é fácil para um homem subjugar um deus, queixou-se Menelau. Todos os dias, por volta do meio-dia, ele sobe das profundezas, sombreando a superfície do mar como se uma brisa leve ocultasse sua chegada. Se tudo estiver seguro, caminha até a praia e entra numa caverna rasa, então um rebanho de focas, filhas da salmoura, arrasta-se para fora e o segue, acomodando-se ao redor dele para dormir. Depois de contá-las e verificar que todas estão ali, ele se deita entre elas como um pastor entre ovelhas. Esse é o teu momento. Segundo Zermon, e também segundo Homero, na hora certa Eidoteia ajudou Menelau e 3 companheiros a se enrolarem em peles de focas recém-esfoladas e deitarem-se em covas na areia. Também lhes untou as narinas com ambrosia aromática para neutralizar o fedor terrível. Proteu saiu da água. Na versão de Zermon, tinha forma humana, mas a pele era branca e enrugada como a de um polvo, coberta de algas que pareciam crescer da cabeça e do corpo. Aceitou Menelau e seus companheiros disfarçados como parte de seu rebanho de focas. Sem lhes dar atenção, entrou na caverna. Depois de lhe dar tempo para se acomodar em sua cesta, Menelau e seus homens arrancaram as peles e avançaram. Aqui, porém, Homero e Zermon divergiam profundamente. Na versão de Homero, Proteu dormia profundamente e seguiu-se uma luta terrível. Menelau já fora avisado de que Proteu mudava de forma e tentaria qualquer coisa para escapar. Transformou-se primeiro em leão de juba espessa, depois em serpente, em pantera, em javali gigantesco. Tornou-se até a água corrente. Imagine lutar contra isso. E por fim uma grande árvore frondosa. Mas cerramos os dentes e o prendemos como um torno. Na versão de Zermon, porém, encontraram o deus em colóquio com os sacerdotes de Zeus. Ao vê-los, os sacerdotes desapareceram no interior da gruta. Os aqueus hesitaram, aterrorizados por talvez terem profanado um rito sagrado. O deus voltou-se para Menelau e exigiu: Quem sois vós, para interromper tão solenes cerimônias? Sua voz era um sussurro horrível, cheia do sibilar do mar.
Menelau explicou acreditar que Proteu havia matado os ventos e mantido sua tripulação retida porque ele ofendera inadvertidamente algum deus. Pediu perdão. Proteu mostrou-se surpreso. Quem te disse isso? Quem conspirou contigo para emboscar-me e capturar-me? Na verdade, ele não lhes guardava rancor algum, nem sabia de qualquer deus que o fizesse. Então, o que será de nós? Clamou Menelau, desesperado. Não desesperes. Teu desejo será atendido, respondeu Proteu. Logo enviarei o meu teme. Então deves retornar ao Egito. Lá descobrirás qual Deus ofendeste e cumprirás tua purificação. Menelau agradeceu, mas propôs permanecer com Proteu até que o Deus cumprisse a palavra e levantasse o vento noroeste. Proteu enfureceu-se e ordenou que partissem, mas Menelau e os companheiros desembainharam as espadas e recusaram-se a sair. Proteu vociferou em muitas línguas desconhecidas, até finalmente declarar que, se afastassem alguns passos, longe o bastante para ver, mas não ouvir, concluiria primeiro sua oferenda a Zeus, depois sairia com eles. Menelau concordou, mas assim que ele e os aqueus recuaram, Proteu lançou-se para o interior da gruta, como haviam feito os sacerdotes. Menelau correu atrás, mas logo se perdeu num labirinto de passagens rochosas. Em desespero, recuou. Ele e os homens voltaram abatidos para a praia. Para espanto deles, encontraram o próprio Proteu já na arrebentação, arrastando longas fitas verdes de algas enquanto nadava vigorosamente rumo ao mar aberto. Os aqueus correram atrás e também nadaram com força. Quando se aproximaram, uma criatura imensa emergiu do mar. Era bulbosa, como uma medusa gigantesca, púrpura, translúcida, com a luz atravessando-lhe o corpo. 1000 tentáculos pendiam de sua face inferior. Ainda assim, Menelau estava perto o bastante para agarrar Proteu. Mas no exato instante em que sua mão se fechou sobre o deus, este mudou. Tornou-se uma enorme criatura marinha, lisa e cinzenta, cercada por muitos braços como um polvo gigantesco. Menelau perdeu o contato. Houve então um grande turbilhão na arrebentação. A gigantesca criatura marinha que Proteu invocara das ondas afundou novamente no mar e desapareceu. Zermon fez então uma pausa, e tive a impressão de que dedicou um instante a estudar Hedfjeld, Poseidon, antes de concluir rapidamente sua narrativa. Pouco depois da fuga de Proteu, ergueu-se o forte vento noroeste. Menelau duvidou que o deus tivesse realmente cumprido a promessa, pois, em verdade, a estação do vento já havia chegado. Ainda assim, retornou às águas do Nilo alimentadas pelo céu, com o Meltemi empurrando seus navios negros, e depois de apaziguar os deuses imortais, seguiu para sua terra natal sob vento favorável enviado pelos imortais. Troy, Hedfjeld e eu descobrimos que não tínhamos nada a dizer. As implicações da história de Zermon eram perturbadoras. A conversa perdeu força pouco depois. Preparamo-nos para passar o restante da noite ali mesmo, no santuário, a hospedaria mais espaçosa da aldeia. Uma faixa de luz intensa atravessou a névoa suave da manhã quando Hedfjeld entrou pela porta coberta por cortinas, seguido por Troy. Se tua bexiga divina ou qualquer outro órgão estiver distendido, há um bom lugar para te aliviar seguindo o caminho à esquerda. Pena que esquecemos de trazer ambrosia desodorizante do Olimpo coroado de nuvens. Ah, e não se incomode com a plateia, acrescentou Troy, quando atravessei a porta. Eles se divertem com muito pouco. Muito engraçado. Fiz o possível para preservar alguma privacidade diante do grupo de crianças que me seguiu até o local. Ainda assim, com ou sem plateia, havia certo júbilo selvagem em urinar vigorosamente na manhã azul e fria, a 700 metros acima do mar. Ao voltar ao santuário, avistei um pequeno rebanho de agrimis brincando nas encostas superiores além da torre do castelo, os cri-cri, o íbex cretense, cabras selvagens veneradas pelos minoicos, raramente vistas fora de zoológicos em nossa era. Dos enormes chifres recurvos do macho, segundo alguns, nascerá a lenda da cornucópia. E a fêmea inspirara a ninfa caprina que amamentou o Zeus menino, a original Amalteia. Troy, Hedfjeld e eu sentimos alívio ao encontrar o santuário vazio. Comparamos então as observações do dia anterior. A história de Zermon sobre Menelau e Proteu dizia com clareza suficiente que Nemo estava ali, ou estivera ali, talvez um século ou 2 antes, talvez muito mais. Mas possivelmente,
também mais recentemente. Nenhuma descrição poderia ser mais explícita. Ficava evidente que, nisso, os tradicionalistas alienígenas eram seus cúmplices. Como sobrevivera? Qual era sua intenção? Quem eram aqueles sacerdotes de Zeus com quem se comunicava? Troy já havia intuído as respostas, mas meu cérebro lento, naturalmente avesso a teorias conspiratórias, demorava a alcançar as implicações. Nemo esteve novamente à nossa frente, nisso como em tantas outras coisas, disse ela. E ainda pode nos eliminar antes que cresçamos, acrescentou Blake. O que quer dizer? Perguntei, alarmado. Nossa nave-mundo, a versão-chave dela, a fonte de tudo o que precisa acontecer depois, está adormecida no gelo em torno de Júpiter. Está lá há 13 milhões de anos, desde a última aproximação de Nêmesis. Indefesa, vulnerável. Por um instante perguntei a mim mesmo em que nave havíamos viajado, mas a gravidade das palavras de Blake desviou meu pensamento. Quer dizer que Nemo e os tradicionalistas poderiam simplesmente destruí-la. Fiquei horrorizado. Talvez já o tenham feito. Destruído a nave-mundo. Talvez muitas vezes, respondeu Troy. Mas não nesta realidade, acrescentou Blake, com uma complacência que me desagradou. Sim e não, corrigiu Troy. Existem muitas realidades potenciais, mas existe apenas uma realidade. Parece claro que o próprio Nemo já percebeu isso, percebeu que nenhuma tentativa de mudar o passado pode realmente funcionar e que o único caminho para o sucesso é juntar-se a nós. Apesar de si mesmo, tornou-se nosso conspirador. Como isso é possível? Perguntei, completamente atônito. Nesse instante, porém, Dictina chegou com suas acólitas, trazendo travessas de pão, iogurte e figos. À luz da manhã, parecia menos uma deusa e mais uma mulher de 30 anos endurecida pela vida. Provavelmente, todos nós parecíamos mais humanos naquela manhã. Entendíamos suficientemente bem. Sem homens e mulheres para representá-los nas ocasiões adequadas, os deuses perderiam toda a influência sobre os assuntos humanos. Partimos da aldeia dos Efeu, os Eteucretenses, ao meio-dia, enquanto nossa Medusa nos erguia serenamente no céu azul e o povo acenava freneticamente do alto de sua fortaleza rochosa. Nas semanas que se seguiram, a Medusa cruzou velozmente as terras selvagens e férteis da Terra no final da Idade do Bronze, e quão limpas, quão maravilhosamente vazias de gente elas eram. Como preciosos, em contraste, os pequenos núcleos de civilização espalhados por essas vastidões sublimes. Pouco a pouco, fui me acostumando ao modo de pensar de Troy e Redfield, meus amigos reencontrados. Comecei a compreender o trabalho que haviam assumido e o perigo ainda por enfrentar. Pois Nemo estivera no Édipte antes de nós, surgindo em companhia de mensageiros divinos velados para honrar o faraó, oferecendo ao rei sacerdote facas de metal dos deuses e bebidas embriagantes em garrafas de vidro transparente, explicando aos sacerdotes egípcios exatamente de onde ele e seus companheiros vinham, de Crux. Nemo estivera também na terra dos israelitas antes de nós. A chegada e partida de sua Medusa haviam sido registradas pelos Nabi oraculares, que as descreveram em visões de rodas flamejantes no céu. Nemo estivera na Etiópia, na Saúde-Arábia, na Babilônia, no Vale do Indo e na China antes de nós. Enquanto estávamos ali para recolher línguas e textos da Idade do Bronze, Nemo se ocupava em criar o conhecimento, as corrupções antigas que um dia justificariam sua existência. E todos os horrores sobre os quais sua existência flutuava. Foi então que compreendi enfim o programa Amaltiano. Refiro-me aos nossos amaltianos, os que defendiam a adaptabilidade e haviam escolhido exercer uma tutela contida, flexível e responsiva, e, mais profundamente, comecei a entender o programa pessoal de Troy. Era um programa para salvar o universo tal como nós, ou pelo menos ela, o compreendíamos. Nemo pretendia nos encontrar aqui e apagar-nos, disse ela. Errou o alvo. Como errou? Tivemos apenas sorte. Há pouca precisão no uso de naves-mundo para viajar no tempo. Um pequeno erro pode custar meses ou anos para ser corrigido. Ele pode ter tentado mais de uma vez, mas cedo ou tarde percebeu que nossa nave-mundo estava ali o tempo todo, à nossa espera em torno de Júpiter. Mesmo que ele conseguisse persuadir seus aliados a destruí-la, logo teria percebido que, na verdade, nada mudará. Para cada nave-mundo destruída,
muitas outras continuariam existindo. Como isso é possível? A resposta de Troy me pareceu extraordinariamente estranha. Porque ainda estamos todos dentro do laço temporal, disse ela. Talvez eu devesse ter percebido isso antes. Evidentemente, ele percebeu. Minha boca aberta, minhas perguntas silenciosas bastaram para fazê-la continuar. Um pacote de ondas de realidades potenciais foi gerado e ainda não pode ser definitivamente reduzido. Ainda não. Ela prosseguiu rapidamente, evitando afundar numa explicação mais extensa. Enquanto isso, Nemo compreende tão bem quanto nós, talvez melhor, que sua única esperança, e também a nossa, é restaurar o universo com a máxima precisão possível ao estado anterior. Devemos deixá-lo cuidar da parte dele. Acredito que fará isso bem. Nós precisamos concluir nossa própria tarefa, nosso próprio mandato. Ela me deixou ali, ainda de boca aberta. Algumas semanas depois, chegou um momento em que me vi ditando o conteúdo de nossas pesquisas da Idade do Bronze a máquinas inteligentes, observando-as gravar caracteres estranhos em tábuas de cristal adamantino, ao lado de seus equivalentes amaltianos. À medida que as tábuas tomavam forma, reconheci seus contornos. Por impulso, acrescentei alguns sinais essenciais. Com esses caracteres finais, um elegante aleph hebraico, traçado como tinta de pincel, algumas cunhãs rápidas lembrando argila suméria, as tábuas venusianas completaram-se diante dos meus olhos. Compreendi, Troy, enfim. Precisávamos criar o mundo que conhecíamos. Depois de registrar as línguas da Idade do Bronze, precisávamos agora preservá-las. Eu sabia onde isso seria feito, afinal, fora eu mesmo quem descobrir as tábuas venusianas. Ainda não sabia, porém, de que modo isso poderia ser realizado. Então nossa Medusa ergueu-se diretamente para o céu estrelado, onde nossa nave-mundo, ou uma de suas duplicatas, aguardava. 2 dias depois, mergulhávamos nas nuvens venenosas de dióxido de enxofre de Vênus. Sob nós, recifes de coral haviam outrora se expandido numa planície irregular de estruturas ramificadas e nodosas, crescendo em profundidades muito maiores do que nos oceanos da Arfe, pois, naquela época, os oceanos venusianos ferviam quase à superfície. Esses tempos pertenciam a um passado remoto. Agora, o ar ao nível do solo era pesado como o mar e quente o bastante para derreter chumbo. A atmosfera era escura, avermelhada, tão densa que curvava o horizonte como o interior de uma tigela, visível apenas a poucas centenas de metros adiante. Além das antigas plantações de coral, massas queimadas, irreconhecíveis para qualquer um exceto para aqueles como nós, que já haviam estado ali, encontramos uma praia inclinada. Parecia uma paisagem lunar. Fluxos de lava e a ação primordial das ondas não haviam apagado completamente as bordas das crateras, muitas delas sobrepostas, testemunhando bombardeios contínuos de corpos celestes de todos os tamanhos. Ainda assim, certos indícios permaneciam acessíveis ao olhar treinado e sensível. Ali, organismos submarinos haviam se alimentado de detritos arrastados lentamente em direção ao mar. O desgaste da corrente ainda podia ser percebido na rocha. Estávamos no que fora um cânion submarino, um antigo leito fluvial. Sobre nossas cabeças, ondas haviam avançado em linhas paralelas rumo à costa, vencendo a corrente que escoava para fora. De ambos os lados, incontáveis moluscos calcários aderiam às rochas que subiam abruptamente, formando a base de altos penhascos. Eu conhecia aqueles penhascos. Conhecia-os muito bem. Com meu amigo Albert Smerke, o mesmo que mais tarde tentou me assassinar, rastejei por aquelas mesmas montanhas dentro de um rover venusiano blindado. Ali ficamos presos por terremoto e desabamento, e ali nossas vidas quase terminaram antes que Troy nos resgatasse. Morrer ali teria agradado Merke, suponho. A única coisa que conseguiu em sua tentativa posterior contra minha vida foi a própria morte, além da destruição de muitos registros valiosos. Contra todas as expectativas, fui eu quem os restaurou. E agora os trazia comigo em sua forma original, forjada nas profundezas da nave-mundo. A Medusa em que eu viajava não era exatamente como as outras às quais me acostumara. Suas paredes internas brilhavam com luz avermelhada, cor de ovas de salmão. Abaixo, através de camadas e mais camadas do que parecia espuma gigantesca, um aerossol congelado,
A massa da embarcação dividia-se em incontáveis bolsas ou câmaras, um ninho de bolhas resistentes em tamanhos graduais. Em cada câmara, formas escuras contra a luz difusa. Todas diferentes. Cada uma, um espécime. Nem todas eram criaturas marinhas, embora houvesse centenas delas, águas vivas, nudibranquios, moluscos, ouriços, esponjas, corais, vermes, caracóis e 1000 espécies de peixes, alguns familiares da Terra. Mas havia também seres jamais vistos na Terra, nem mesmo como fósseis desaparecidos. Criaturas terrestres e aéreas também estavam ali. Anfíbios, répteis, uma vertiginosa coleção de insetos e artrópodes, e aqui e ali um ser alado de couro ou uma pequena criatura que, como as medusas marinhas, aparentemente flutuava livremente nos ventos carregados de chuva. E havia musgos, samambaias e algas, algumas grandes o bastante para lembrar os pântanos carboníferos terrestres, outras pequenas demais para serem claramente distinguidas. Não tive dúvida de que aquela arca alienígena continha também uma coleção completa de micro-organismos. Entre a imensidão da coleção, havia muitas coisas jamais vistas, e que jamais seriam vistas, na Terra. Com uma exceção. Eu já as havia visto antes. Estavam na caverna, a caverna descoberta pelo robô minerador, que Merck e eu fomos investigar. Nosso interesse principal eram as tábuas. As plantas e os animais haviam sido um bônus. A medusa começou então a subir lentamente. Os céus tornaram-se mais vermelhos e penhascos escuros ergueram-se estreitos de ambos os lados, tão próximos que a medusa roçava neles. Tentei imaginar aquele lugar como poderia ter sido há 3 bilhões de anos, chuva golpeando a copa vegetal, incontáveis cachoeiras descendo dos penhascos acima. Lá embaixo haveria um rio veloz, prateado pelo reflexo de nuvens azul-brancas, correndo sobre rochas negras como carvão e acumulando-se atrás de barragens vegetais, enormes barragens de troncos, emaranhados de palmeiras, samambaias arbóreas e gigantescas cavalinhas fibrosas, vedadas com lama negra, frondes arrancadas e musgos arrancados das paredes inundadas do desfiladeiro, enquanto poças fumegantes atrás delas se enchiam lentamente de vegetação esponjosa. O rio já vinha abrindo caminho por aqueles penhascos basálticos cobertos de cipós havia talvez 1 bilhão de anos ou mais, arrastando blocos de rocha para realizar o trabalho pesado, depois reduzindo esses blocos a cascalho, o cascalho à areia, por fim, empurrando a areia rumo ao mar. Já teria também escavado seu leito através de camadas mais antigas de matéria orgânica, carvão e corais mortos de épocas em que o mar alcançava níveis ainda mais altos. Aqui, em algum ponto próximo. Vocês precisam nos mostrar o lugar. Fitando o leito destruído que serpenteava entre paredes cada vez mais estreitas de rocha vermelho escura, brilhando com a pátina metálica deixada por chuvas antiquíssimas, minha mente me pregou uma peça. Por um instante, perdi a noção de quando e onde realmente estava. Então consegui responder. É aqui. Depois daquela curva, sob aquele penhasco. Os amaltianos não me fizeram mais perguntas. A medusa avançou rapidamente até o local e ali parou. Sob nós havia um movimento vigoroso e invisível. Eu sentia suas vibrações, mas nada conseguia enxergar do que acontecia. Eles estavam criando uma caverna. E nela depositavam os espécimes, juntamente com as tábuas de metal diamante, gravadas com os textos antigos nos 43 sinais do alfabeto amaltiano. Estavam colocando tudo exatamente onde Albert Merck e eu encontraríamos 3.000 anos depois. As tábuas venusianas que eu decifrara, e cuja escrita, mais do que qualquer outro, eu mesmo ajudara a criar. Pouco depois, eu estava novamente a bordo da nave Mundo. Mas qual nave Mundo? Qual de mim mesmo? Entre tantas realidades concorrentes, qual prevaleceria? Seguimos em alta aceleração através de enxames de cometas que vinham em sentido contrário, rumo à singularidade. A presença dos cometas indicava que nosso alvo estava próximo do Sun, perto do periélio. A menos de 2 meses-luz, a nave Mundo mergulhou numa pequena esfera brilhante de espaço-tempo distorcido. E emergiu instantaneamente. Não entendo onde a nave Mundo estava durante essas aventuras, disse o comandante. Em um momento ela orbita Júpiter. No instante seguinte está esperando vocês na Terra. Ele havia se juntado aos demais no chão coberto de tapetes, ao redor dos restos do jantar improvisado. Uma pergunta fascinante, com várias respostas, respondeu Forster.
Veja, nesse ponto nossa própria nave-mundo já havia se dividido. Dividido. Ari pareceu divertida. Duplicado, triplicado, multiplicado a si mesma. Multiplicado. Joseph ficou espantado. Para fins práticos, a nave-mundo estava exatamente onde sempre esteve. Enquanto explorávamos a Idade das Trevas do Egeu, uma cópia orbitava Bart no quarto ponto de Lagrange. Mas a nave original orbitava Júpiter, coberta de gelo, e já havia assumido a identidade de Amalteia, onde mais tarde a descobriríamos. Como isso pode acontecer? Insistiu Joseph. Esse segundo duplo. Exatamente como já havia acontecido antes, segundo me informou sua filha. Nemesis, o redemoinho, visita-nos a cada 26 milhões de anos. Nossa era está justamente no meio desse ciclo. 13 milhões de anos atrás mergulhamos no redemoinho giratório e saímos dele pouco antes de termos entrado. Entramos de novo e, ao sair, éramos 2. Depois outra vez, bem, os detalhes você mesmo pode calcular. Joseph já havia percebido as implicações. Mas os humanos, quer dizer que... Não conseguiu terminar a frase. Forster completou. Não encontramos a nós mesmos quando exploramos a nave pela primeira vez. Talvez porque nunca tivéssemos estado naquela nave específica. Talvez apenas porque se trata de uma embarcação imensa. Certamente não encontramos os milhares de amaltianos que habitavam a nave quando a vi pela última vez. Mas tenho certeza de que sua filha, e também Blake Redfield, entenderam o que estava por vir. Suspeito que planejaram isso com Tovinta, uma ou muitas versões dele e dela, que sabia que esqueceriam quase tudo durante o longo sono futuro. Mas não esqueceriam que humanos voltariam, nem que sua filha estaria entre eles. Ari balançou a cabeça, irritada. Linda esteve com você na Idade do Bronze. Uma única Linda, não uma multidão. Seu relato tornou-se fantástico. Compreendo sua confusão, respondeu Forster friamente, contemplando o restante do líquido em seu copo. Imagine a minha própria confusão quando percebi que as realidades, por falta de palavra melhor, começaram a proliferar sem controle. Criamos um laço dentro de outro laço temporal. E não fomos os primeiros a fazê-lo. O comandante interveio. Diga-me isto. O homem que você chama de Nemo destruiu a nave em Amalteia ou não? Se destruiu, ela foi substituída por outra. E se essa outra foi destruída, outra tomou seu lugar. Dentro do laço, não há resolução. Forster olhou para o comandante. O homem alto desviou-se abruptamente, aparentemente ignorando enquanto reorganizava a fogueira. Quando as novas chamas se ergueram, endireitou-se com visível esforço. Sabemos o que fez o homem que você chama de Nemo, disse o comandante. Forster sorriu. Sem dúvida há pessoas em sua organização capazes de situá-lo na morte de Moses, de Siddhartha Gautama, de Alexander the Great, de Jesus Christ, de Abraham Lincoln e de Mahatma Gandhi. Nesse caso, um grande benefício à humanidade, disse Ari com aspereza. Quem teria prestado atenção a essas pessoas se tivesse vivido normalmente? Simpatia pelo diabo, comentou Forster. O comandante manteve o olhar de aço fixo nele. Não é emoção rara entre os Free Spirit, nem em Salamander. Diga-nos por que está aqui, por que sobreviveu. Diga-nos por que deveríamos acreditar que você é real, como afirma. Forster encolheu os ombros, sem demonstrar qualquer temor. Quanto a mim mesmo, o eu singular, mesmo no clímax eu ainda tinha apenas a mais vaga compreensão dos acontecimentos nos quais aparentemente desempenhei papel importante, ou papéis. Fiz o melhor que pude para reconstruir o que realmente aconteceu na Terra enquanto estivemos ausentes, se é que ainda me é permitido usar a palavra realmente nessas circunstâncias.